pessoal, tudo bem? Como eu havia prometido, né, eu consegui encontrar hoje, para essa próxima aula, nossa segunda aula, um aplicativo que me permite gravar, né, a tela, para que vocês possam ver os slides enquanto eu explico, né? Vocês não podem me ver, mas podem me ouvir, já é o suficiente, certo? Então, pessoal, hoje a nossa aula, ela é sobre dietas hospitalares, tá? Não necessariamente essas dietas que a gente vai falar, elas precisam ser só no hospital, mas a gente vai ver principalmente a aplicação delas no hospital, para se caso algum dia algum de vocês forem trabalhar no hospital, é uma coisa que é importante vocês saberem, certo? Então, o objetivo dessas dietas é, é manter muitas vezes o estado do paciente, melhorar o estado desse paciente, né, o estado nutricional e o estado geral também, certo? Então, elas devem estar adequadas à situação que aquele paciente está naquele momento, né? Então, garantindo que esse paciente não fique desnutrido ou preparando para algum procedimento, vai depender, então, da dieta, certo? A gente tem nesse slide os principais tipos de dietas hospitalares, né? Na verdade, gente, isso depende muito de hospital para hospital, varia, tá? De repente vocês vão trabalhar num hospital algum dia e não é exatamente esses nomes de dietas que vocês vão encontrar. Mas a base, assim, é basicamente a mesma, certo? Talvez os nomes sejam diferentes, talvez tenha alguma mais, alguma menos, mas basicamente são esses tipos, então, que são a dieta líquida restrita, a dieta líquida completa, a dieta líquida pastosa, a dieta pastosa, a dieta branda e a dieta geral, e a gente vai ver um pouquinho rapidamente para que serve cada uma delas. A dieta líquida restrita, então, ela é uma dieta bem restrita mesmo, tá, gente? Vocês podem ver ali nos alimentos permitidos e proibidos, né, que poucas coisas são permitidas nessa dieta líquida, né? Então são realmente apenas líquidos claros, né? Então sucos de fruta coados, chás, né? Sucos claros, né? Por exemplo, suco de uva já não é possível. Água de coco que não tá ali, mas também é permitido. Gelatinas claras, sopa de legumes coados, né? Então são só líquidos claros. Essa dieta, ela é usada como pré-preparo de alguns exames, como uma colonoscopia, uma endoscopia, no pré e pós-cirúrgico, né? Às vezes, por exemplo, um paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica, né? Eu já tive um paciente que ele ficou 15 dias fazendo essa dieta líquida restrita antes da cirurgia bariátrica, né? E às vezes pós-cirúrgico também ele vai passar por uma dieta como essa. Às vezes no hospital, às vezes em casa mesmo, dependendo da situação. A dieta líquida completa, ela já é um pouquinho mais completa, né, do que a dieta líquida restrita. Então, ela já vai incluir mingaus, caldinho de feijão, sopinha, coada, leite, iogurte, gelatina, café, suco, chá. Então, não tem problema se o líquido for escuro, mas tem que ser líquido, tá, pessoal? Não pode ser papinha, por exemplo. Tem que ser uma coisa bem líquida. Então, mesmo que seja um mingau, por exemplo, vai ser um mingau mais líquido, né? Uma sopa liquidificada vai ser uma sopa mais rala, não vai ser nada pastoso ainda, né? Também essa dieta ela pode ser usada em casos de alteração na mastigação, na deglutição, na digestão, no pré-preparo ou no pré e pós-cirúrgico de exames, enfim. E em casos onde a pessoa tenha tido alguma alteração no trato gastrointestinal. A dieta líquida pastosa, por sua vez, ela já vai ser um pouco mais consistente do que a dieta líquida completa, né? Então, ainda vão ser alimentos líquidos, porém mais espessos, né? Ela fica entre um líquido e um pastoso, né? Também ela vai ser usada em casos de deglutição, de problemas de mastigação, de digestão, pré-preparo de alguns exames, pré e pós-cirúrgico. Então, ela é entre a dieta líquida completa e a dieta pastosa, né? De repente, em alguns hospitais nem vai ter
essa classificação, vai direto para pastosa mesmo. Já a dieta pastosa, então, ela é uma dieta bem comum até, né, principalmente em casos onde as pessoas têm dificuldade de deglutição, né, de mastigação, de deglutição, às vezes algum idoso que passou por alguma condição, né, ou que de repente tirou uma sonda e tá voltando a se alimentar, vai passar por essa dieta pastosa, né, então ela permite um certo repouso também do trato gastrointestinal para alguns pós-operatórios que não tenham afetado tanto o trato gastrointestinal, mas que precisa que haja um repouso desses órgãos do trato gastrointestinal. Então, nessa dieta são permitidos todos os alimentos que possam ser transformados em purê, mingau, frutas, legumes sem casca amassados, tá? Não são permitidos, obviamente, alimentos duros, secos, crocantes ou que não possam ser amassados. A dieta branda, ela é quase uma dieta normal, mas ela é uma dieta que ela vai excluir alguns alimentos que talvez poderiam irritar o nosso trato gastrointestinal. Então, por exemplo, alimentos muito duros, muito secos, muito crocantes, muito condimentados. Ela é uma dieta assim para, por exemplo, quem teve uma diarreia, quem teve algum acometimento do trato gastrointestinal, mas que não foi grave, né? Ou alguém que tá passando por uma gastrite, talvez, algum problema nesse sentido, mas que não seja algo tão grave a ponto de você ter que excluir ou assim fazer alguma alteração muito grande na consistência das refeições, certo? E a dieta geral, então, ela é uma dieta normal, né? Então, ela vai ter todos os grupos alimentares, né? Não vai excluir nenhum alimento. É claro, o ideal é que ela seja uma refeição equilibrada e saudável, né? Mas ela vai ser lá para um paciente que entrou no hospital porque, sei lá, de repente quebrou uma perna, quebrou um braço, veio para fazer algum procedimento que não tem relação alguma, assim, com o seu trato gastrointestinal. Então, essa pessoa vai receber normalmente, né, a dieta geral, né? Não vai ser feito nenhuma restrição, nenhuma adaptação na alimentação dessa pessoa. Após as dietas gerais, a gente vai dar uma breve olhadinha nas dietas especiais, tá? Então, essas dietas especiais, elas envolvem uma adaptação não na consistência, mas sim nos nutrientes que vai ter nessa dieta, né? Então, a primeira delas é a dieta hipoglicídica, né? Hipo é sempre menos, né? Então, menos glicídios, que são os carboidratos, né? Então, essa dieta ela é usada para diabéticos e ela vai ter diminuição no número de carboidratos, principalmente no açúcar, né? No carboidrato simples. A gente vai ver em outras, mais para frente, nas próximas aulas, a dietoterapia específica para várias patologias, inclusive o diabetes, tá? A dieta hipercalórica, então, hiper é sempre mais, então uma dieta que tem mais calorias. Essa dieta com mais calorias, ela é justamente para ganho de peso, então algum paciente que às vezes está desnutrido, passou por algum problema e precisa recuperar o peso. A dieta obstipante ou sem resíduos é uma dieta que tem por objetivo desacelerar o trânsito intestinal, então fazer com que o paciente evacue menos. Então ela vai ser pobre em fibras, né, sem gordura, com alimentos que deixem o bolo fecal mais consistente, para que a pessoa não tenha diarreia e não vá tanto ao banheiro. A dieta laxativa é o contrário, né? Ela quer então fazer com que a pessoa evacue. Então ela tem um alto teor de fibras, água e consumo de alimentos mais laxativos. A dieta hiperproteica, por sua vez, ela vai ter um aumento nas proteínas, né? De alto valor biológico, principalmente. E às vezes também pode ser usado suplementos como whey protein, caseína e etc. Essa dieta, ela é usada para pacientes que passaram por algum processo de desnutrição, ou que, por exemplo, sofreram algum trauma muito grave, né? Como, por exemplo, um paciente que sofreu um acidente, que sofreu uma queimadura, né? Esses pacientes, eles precisam de uma quantidade maior de proteínas para se recuperar desses traumas que eles sofreram. E, por último,
a dieta hipoproteica, que é uma dieta, então, que tem baixo consumo de proteínas. Nesse caso, ela vai ser usada para pacientes com problemas nos rins, principalmente, ou de encefalopatia hepática, que são condições bem específicas, né? Então, são condições que a pessoa não pode ter um excesso de proteínas, porque ela não é capaz de metabolizar essas proteínas, né? Então, ela precisa fazer uso de uma dieta hipoproteica. Não era a última, tá, gente? Falei que era a última, mas não era, tem outras. Então, a próxima é a dieta hipolipídica, que é uma dieta com restrição de alimentos gordurosos, usada principalmente para controlar peso, colesterol, triglicerídeos, essas coisas, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né? Dieta hipocalórica, que então vai ter um baixo nível de calorias, que é usada para controle de peso. A dieta hipossódica, então, tem pouco sódio, que é usada principalmente para reduzir pressão arterial, né, e em outras condições que necessitem dessa redução da pressão, né. E a dieta com controle de potássio, que é uma dieta que tem pouco potássio e é usada principalmente para pacientes com insuficiência renal, também cardíaca, né, mas o quadro que a gente mais vai observar isso é insuficiência renal, certo? É importante a gente falar que essas dietas especiais, elas podem ser adaptadas em qualquer consistência, né? Então, se um paciente, por exemplo, ele precisa lá de uma dieta com pouco sódio, né? Por mais que esse paciente esteja recebendo uma dieta líquida restrita, a gente pode fazer essa adaptação, né? Ou se o paciente até está recebendo uma dieta via sonda, né? Mesmo assim, a gente pode fazer essa adaptação, né? Essas dietas especiais, elas podem ser alteradas as consistências, certo? Então, passada essa parte das dietas, a gente vai ver um pouco também sobre a nutrição enteral e a nutrição parenteral, que são usadas, né, quando o paciente ele não pode se alimentar por via oral, né? Essas dietas que a gente acabou de ver são todas via oral, né? A não ser, como no caso que eu falei, né, que as dietas especiais, elas podem também ser usadas via enteral, mas as dietas hospitalares lá, elas são todas via oral. Em alguns casos, os pacientes, eles têm algum comprometimento no trato gastrointestinal que impossibilita de se alimentar oralmente, né? Então, às vezes, esse paciente vai ter que vir a usar uma sonda. Então, essa alimentação via sonda, ela é conhecida como nutrição enteral, tá? Então, a sonda, ela pode ser de 3 tipos principais que a gente vai ver, que são a nasogástrica, tá? Essa sonda nasogástrica, ela é bem comum, né? Ela é usada principalmente assim para pacientes idosos. A maioria dos pacientes idosos eles acabam usando essa sonda nasogástrica, pacientes que não vão ficar muito tempo com a sonda, né? Quando o paciente vai ficar mais tempo com a sonda, normalmente se opta por outro tipo. Se o paciente não vai ficar muito tempo com a sonda, vai usar essa sonda nasogástrica. Então, é uma sonda que entra pelo nariz e ela vai parar lá no estômago, certo? Então, a dieta vai ser passada por essa sondinha. Também a gente tem a gastrostomia, né? A gastrostomia, ela é uma sonda implantada via cirúrgica, né? Então, não tem como, por exemplo, um técnico passar uma sonda gastro, né? Então, essa sonda gastrostomia, ela tem que ser feita uma cirurgia para instalar esse bottom ali, né? E fazer, então, colocar nessa sonda, tá? A gastro, ela é uma sonda que vai direto no estômago, tá, gente? Então, geralmente, quando a pessoa vai ficar mais tempo, né, com essa sonda, um paciente, por exemplo, que tem uma paralisia cerebral, um paciente que nunca vai conseguir se alimentar via oral, e não vai ficar ali com aquela sonda naso, porque ela é muito desconfortável, né? Muitos pacientes acabam até se arrancando, né, essa sonda. Então, não é muito interessante. Então, coloca a gastro ali para que fique mais fácil, né? Menos difícil de lidar com essa sonda. Então, essa é a gastrostomia, certo? Por último, a jejunostomia. A jejunostomia é uma sonda que vai lá no intestino, já lá no jejuno, certo? Que é uma parte do intestino. Então, essa sonda, gente, ela geralmente é usada quando o paciente ele tem algum comprometimento no estômago,
tá? Exemplo, o paciente fez lá um procedimento teve um câncer no estômago e retirou o estômago, então provavelmente vai ser usado a jejum. Tem como passar naso jejum também, mas eu não lembro de ter visto nenhuma naso jejum, né? Então a jejunostomia ela é mais comum nesses casos onde o paciente teve algum comprometimento do órgão do estômago, certo? Então a gente tem tipos, né? Nessas sondas a gente vai passar a dieta enteral. Então a gente tem dois tipos de dieta enteral, que é a dieta enteral caseira e a industrializada, tá? Então a dieta enteral caseira, ela é preparada em casa, pode ser preparada em casa com alimentos liquidificados e peneirados. Ela tem um baixo aporte nutricional e ela tem um maior risco de contaminação, entupimento da sonda e também de diarreia, né? Porque pode contaminar, enfim, então não é muito interessante, certo? Muitas pessoas às vezes acabam achando assim, mas essa dieta, né? Tem alguns pacientes que recebem essa nutrição enteral e acabam achando que a dieta caseira talvez seria mais forte, tá, gente? Mas isso não é verdade, né? Não é muito legal a gente passar alimentos caseiros, né, na sonda, tá? Porque as chances de dar problema são muito maiores. Então, o ideal é evitar, a não ser que seja necessário, né? Em algum caso que, por exemplo, não tenho que passar, aí, né, obviamente vai passar uma dieta caseira com os cuidados necessários, tá? Aqui no nosso município, né, todos os pacientes que são acamados, que têm a dieta integral, recebem uma dieta pelo estado de Santa Catarina, que é justamente esse que tá ali no slide, é o Trophic, que a gente tem recebido agora, né, sempre troca, né, mas agora por último tem vindo esse. Então, a dieta industrializada, ela tem todos os nutrientes necessários, ela possibilita realmente um maior equilíbrio, né, de energia e de nutrientes, e ela é encontrada sob a forma de pó, que deve ser diluído em água, ou então já pode vir também, vocês podem encontrar algumas vezes, pronta para o consumo, certo? Então, pessoal, continuando, a dieta industrializada, ela vai ser diluída, né? Ela tem uma menor chance de contaminação, porque ela, afinal de contas, ela já vem pronta, né? O paciente ela só vai fazer a diluição e administrar a dieta, né? No hospital também vocês podem encontrar bomba de infusão, né? Que coloca lá nessa bombinha e a bomba vai infundindo de acordo com a necessidade, né? Não precisa ir lá a cada 3 horas preparar a dieta e passar. Para administrar a dieta, os equipamentos necessários são os frascos e o equipo, né? Que devem ser sempre bem higienizados, tá? Tem aqui alguns slides que vão falar sobre como fazer a administração correta da dieta, tá, gente? Como a gente já tá aqui com 17 minutos de aula, eu não vou explicar isso, não vou ler um por um para vocês, mas vocês podem dar uma olhadinha direitinho nisso, né? A questão de como fazer essa administração para que o paciente não tenha nenhuma complicação mesmo, certo? E a higienização também. Importante também lembrar sempre de oferecer água para esse paciente que tá com a dieta integral, né? Sempre passar os 2 litros de água bem certinho nos intervalos, né? Geralmente a administração da dieta integral ela é feita de 3 em 3 horas, 6 vezes ao dia, né? Então, geralmente é esse o tempo indicado. Tem alguns efeitos colaterais que podem vir da dieta integral, que são bem comuns, né? Por exemplo, a diarreia, também a constipação, a distensão mesmo, refluxo, vômitos, regurgitação, né? E aí também vocês podem olhar nos slides, né? E ver quais são os procedimentos que a gente deve adotar nesse caso. E por fim, então, para fechar nossa aula, a gente vai ver brevemente a nutrição parenteral, que é uma nutrição, então, quando o paciente ele tá com o trato gastrointestinal muito comprometido e ele não pode receber dieta enteral, então vai ser uma nutrição aplicada diretamente na veia mesmo, né? Então, tem a nutrição parenteral por via central e periférica, né? Então, a via central, ele exige um catéter, né? E vai ser feito por via cirúrgica, né? Essa quando é central, certo?
Então, na nutrição parenteral, vocês podem ver nessa figura a aplicação central, onde é que ela fica, e a aplicação periférica, né, que pode ser feito por um técnico, enfim, na aplicação central precisa ser feito também por pequeno procedimento cirúrgico, né, para instalação desse catéter. Também pode ter algumas complicações, né, na nutrição parenteral, que vocês podem dar uma lidinha melhor aqui, certo? De como, então, monitorar esse paciente. E os cuidados da nutrição parenteral, eles vão ser de acordo com a rotina do hospital mesmo, né? Então, cada hospital vai ter o seu protocolo para controle desses pacientes. Por fim, gente, né? Se a gente tivesse na aula presencial, a gente ia discutir um estudo de caso que eu vou enviar, mas como a gente não está, vocês vão fazer e vão me enviar por e-mail, né? Então, eu vou enviar para vocês 3 estudos de caso bem fáceis ali de fazer, tá? Sobre situações que a gente viu na aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem também estar me enviando por e-mail. Se acharam que alguma parte talvez eu expliquei muito rápido ou não expliquei direito, vocês querem que eu volte, posso fazer mais um videozinho explicando melhor, caso vocês não entendam para resolver os estudos de caso. Mas procurem fazer esses estudos de caso e me enviar. Até a próxima aula, certo, pessoal? Então é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.